Oi, gente, tá começando mais um episódio do De Dentro do Paddock. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Babi, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre ela, antes da gente começar várias perguntas para a gente conhecer melhor a Babi e o que ela faz de tão especial, né, que inspira tantas mulheres. Tudo bem, Babi? Oi, tudo bem? Bom, como você já adiantou, meu nome é Babi Rodrigues, eu sou chefe de equipe da Hotcar Competições, trabalho exclusivamente com automobilismo e atualmente nós estamos competindo pela Stock Car, que é a maior categoria de automobilismo nacional, uma das mais profissionais, e estamos aí fazendo trabalho passinho por passinho, chegando bem perto dos gigantes. Que bom, Babi. E para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta que é aquela, né, que todo mundo precisa fazer, que é como é que surgiu o automobilismo na sua vida? Como é que surgiu essa paixão? De onde ela veio? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu não tenho nenhuma memória da minha vida em que o automobilismo não estivesse presente. Meu pai, desde antes de eu nascer, ele era piloto e daí ele tinha muita experiência com os carros. Começou também a ser preparador de motores, que na época era uma profissão muito importante, tanto que vários chefes tradicionais de equipe eram colegas e corriam junto com ele, preparavam motores também, como o Meinha, como o Andreas. E ele conseguiu transformar, ele não veio de berço de ouro, não veio de família rica, mas ele sempre teve a paixão pelos carros e ele conseguiu transformar essa paixão num negócio, criou a Hotcar, e quando você transforma uma paixão em um negócio, você traz para junto de você, você faz questão que a sua família esteja perto. Então eu sempre vivi torcendo pelo meu pai nos autódromos, acompanhando as corridas. A férias de julho eu amava, que eu conseguia viajar para as corridas de fora, e ele me ensinou a me apaixonar pelo esporte, só que eu só descobri que eu gostava mesmo na hora que eu comecei a trabalhar com isso, que é o que eu realmente amo, que faz o meu olho brilhar. Que bom, Babi. É sempre legal a gente descobrir um pouquinho a fundo sobre como surgem as coisas. Quem te conhece um pouquinho já sabia um pouquinho que você vinha, né, de uma família do automobilismo, mas é sempre bom compartilhar um pouquinho para quem não conhece. E próxima pergunta, que aí a gente começa o nosso bloco de perguntas objetivas, você entrou no automobilismo desde sempre, mas como chefe de equipe foi uma grande mudança, né? Como é que foi entrar num esporte que é predominantemente masculino, né? A gente sabe que tem alguns preconceitos estruturais, né, nesse segmento. Como é que foi para você assumir esse cargo e mudar, né, um pouco a sua perspectiva, né? Trabalhar com automobilismo nunca foi um objetivo meu de vida. Eu sou veterinária por formação, tenho mestrado, trabalhava na área, e eu sempre fui criada para ser uma fã, acompanhar o dia a dia, mas como fã, torcedora do meu pai. Só que acabou que, como desde sempre eu cresci na oficina, nas pistas, eu aprendi muita coisa de maneira natural. Então, eu já sabia como os processos funcionavam, como o bastidor funcionava. E em 2018, eu trabalhando na área de veterinária, o meu pai foi diagnosticado com câncer e a gente não tinha nenhuma vivência a respeito dessa doença. E quando você escuta a palavra, o mundo de todo mundo para. E ele não sabia como ia ser o tratamento, nem a gente. Estava para começar uma temporada de 2018 com muito investimento. Ele estava com 2 carros de Stock Car e 5 Mercedes, tudo para começar, e ele se desesperou. Ele falou: não tem ninguém para comandar esse time. E hoje em dia eu sei o que ele falava, que 110% do tempo dele era dedicado ao cargo dele, porque é isso mesmo. O chefe de equipe precisa se dedicar ao máximo. Na hora que o pessoal aqui da oficina descansa, eu estou buscando novas oportunidades. Então, assim, ele estava muito inseguro e eu decidi naquele momento, que a minha família sempre foi minha prioridade, largar tudo e começar a trabalhar do lado dele, administrando o time. Então ele tinha mais tempo para ele e focava mais no técnico, e eu comecei a focar no administrativo, captação e, né, e gerenciamento de patrocínios, toda a logística.
que as pessoas não fazem ideia do trabalho que é você levar todo aquela estrutura bonita que vocês veem de box, todos aqueles equipamentos, aquilo é 100% transportado pela equipe. Então, você precisa saber transportar todos esses equipamentos, o carro em tempo hábil, também todas as pessoas, então é pelo menos 20 pessoas, no mínimo, dedicadas a 2 carros. Então, assim, é bastante trabalho. E eu consegui trabalhar lado a lado do meu pai e aprendi muito. Confesso que, além de eu ser mulher, o fato de eu ser uma pessoa jovem, mais jovem do que os outros chefes de equipe, já trazia uma estranheza. Só que eu já era uma figurinha meio conhecida no meio, o que ajudou bastante os processos. Os chefes de equipe me abraçaram muito quando eu comecei sozinha, né, em 2020, a ocupar meu cargo sem o meu pai ao meu lado, porque com ele ao meu lado, um grande nome do automobilismo, é muito mais fácil. As pessoas respeitam por tabela, vamos falar assim. Agora, sozinha é muito mais fácil também, quem tem preconceito, tentar bater de frente. Só que eu nunca tive dúvida, porque eu sei que eu estou no lugar certo, fazendo o que eu sou capaz e dando o meu melhor. Então, assim, não me afeta, as pessoas certas sempre me abraçaram, e o que para mim é muito importante é que o meu time me respeite e me abrace, e isso eu tenho certeza que eu tenho. Então, o resto é o resto. Sensacional, Gabi. Porque a gente sabe que é uma coisa que acontece frequentemente, né? A gente vê que é um público, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso depois, né? É um público feminino que vem crescendo cada vez mais. E a gente vê que, infelizmente, ainda acontece esse tipo de preconceito, comentários desnecessários e outras coisas. E ver que você, em uma posição de cargo, né, de chefia, conseguiu não deixar isso te afetar, conseguiu dominar ali a sua equipe, ter esse carinho, é muito legal. Porque, assim, nós mulheres, às vezes, nós temos um pouquinho, um desafio a mais, eu sinto, quando o ambiente é muito masculino, que nós precisamos entregar 110%. Qualquer pequeno deslize que seria normalmente aceito, né, pelo ambiente, se vem de uma mulher, parece que ele tem um peso maior. E uma coisa que eu aprendi muito ao processo, né, ao longo dessa minha trajetória, é que uma coisa é você ser uma mulher comandando um time, outra coisa é você ser uma mulher comandando um time vencedor. As pessoas que não estão acostumadas com mulheres no comando vão tentar a qualquer custo colocar esta vitória na conta de um homem. E isso eu não vou deixar jamais. É isso, sensacional. E, inclusive, a minha próxima pergunta: como é que você se vê nessa posição de mulher, inspirando tantas outras, né? Porque hoje, como eu falei, é um público que vem crescendo e as meninas te olham e falam assim: eu posso estar lá também um dia, a Babi é uma inspiração. O pessoal que me chamou pedindo para mim te chamar, né, falava isso: não, chama a Babi é uma pessoa sensacional, ela tem que falar com você. Como é que você se vê nessa posição, né, de inspiração aí para outras mulheres? Já é um ponto de referência, né? Muita responsabilidade você ser alguém que uma inspiração para uma menina que gosta do esporte e que vê agora que é possível sim viver disso, né? Porque é muito difícil às vezes você sonhar e não ter nenhuma referência de quem você buscar. Tanto que eu acho muito importante, tem engenheiras incríveis, pilotas incríveis, e assim, estamos sendo juntas pontos de referência do que é possível chegar lá. Só que agora eu não quero ser mais única, sabe, exclusiva, aquele finalzinho da estrada. Eu quero muitas outras mulheres ao meu lado, eu quero ajudar, eu ainda estou numa posição, 3 anos, né, de equipe é muito pouco, de total reestruturação, então eu ainda estou aprendendo, tenho erros, tenho acertos, estou tentando crescer, me recuperar de um grande baque, mas assim, no momento que eu tiver mais força, eu quero fazer questão de pegar na mão de todas e não só ser um ponto de inspiração, de referência, mas uma porta de entrada. E não só para mulheres, mas também para pessoas jovens que ainda não estão no meio, porque acaba que o nosso meio do automobilismo é muito fechado e você, reparando, sempre vê as mesmas caras.
eu sou muito a favor de renovar esse público e dar oportunidade para quem quer trabalhar com esporte. Perfeito, Babi. E é isso que você falou, né? A gente sabe que a categoria sempre foi muito fechada, tinha a questão do público masculino, agora a gente vê o público feminino crescendo. Inclusive, a minha pergunta também para ti, como é que você tem visto isso aí? Porque antes eu falava, ai, mas quem está crescendo é o público feminino na Fórmula 1, mas eu acho que hoje reflete em todas as outras categorias, principalmente aqui no Brasil. A gente vê a Fórmula 4, a Stock, tem muitas meninas acompanhando as categorias. Como é que você tem visto esse público aí chegando nos autódromos? É bacana demais, você vê a diferença na hora da visitação. Falando de fã, né? Eu já estou vendo uma grande movimentação para meninas que querem trabalhar, elas já se sentem muito mais à vontade para tentar, né, para seguir essa carreira e para experimentar o dia a dia dos bastidores. Mas os fãs é, são muitas mulheres, meninas jovens que torcem, que acompanham, que sabem muito bem o que estão falando, né, a respeito do campeonato. Eu gosto e eu vejo a movimentação também, vários grupos, Instagrams, de meninas se unindo por essa paixão. Então, assim, acabou virando um grupo unido, tudo em que normalmente o assédio nas arquibancadas, que era tão frequente, né? Agora está diminuindo porque as mulheres estão criando força e se unindo. Diminuindo, porque infelizmente, por exemplo, na última etapa em Velocitar, houve uma situação de uma moça que trabalhava nos bastidores que foi assediada por pessoas da arquibancada. Isso tem que começar a ser, assim, completamente banido. A gente não pode mais aceitar a cabeça e tentar se esconder por um comportamento inaceitável de outra pessoa. A gente tem que deixar muito claro que isso é inaceitável e nós mulheres nós temos que nos unir. A gente não pode ficar calada diante de uma situação dessa. E eu acho que é o que está acontecendo. Está todo mundo se unindo, aquele pensamento machista que a mulher só vai lá para ver o piloto caiu por terra, não existe mais isso. E realmente é um esporte assim encantador. Na hora que você começa a entender e acompanhar, são tantas rixas, tantas disputas, é muito legal, sabe, participar. Por que não nós não podemos gostar, né? Sim, e é o que você falou, tá perfeito, assim. Antes tinha esse pensamento de que as meninas vão lá porque elas gostam dos meninos. Eu até falei com outras meninas anteriormente, e elas falavam assim, gente, eu fico 2 horas assistindo corrida para eles falarem que eu vejo os homens. A gente tá vendo É, carro, a gente quer emoção, a gente quer toda a questão ali envolvida da velocidade. Então, esses comentários são realmente inaceitáveis, né? E o que você falou também da situação que aconteceu em Velocitar, né? Tá tendo uma repercussão muito positiva sobre um posicionamento, né, da Stock Car quanto a isso, e é muito bom ver que as coisas estão melhorando. E falando em rotina, né, e correria, Babi, me conta como é que é para você lidar com essa rotina doida de ser chefe de equipe, ter a Stock Car aí em movimento, várias corridas aí no calendário, tem novas corridas no calendário, como é que é para você lidar com essa rotina mais correria? nossa, a rotina é insana. Agora, por exemplo, eu tenho 15 dias no máximo de trabalho no chão da oficina até entregar o carro para a próxima etapa. Meus carros, um deles se acidentou um pouquinho mais, mas tiveram diversos carros de outras equipes que você viu durante a filmagem, deu para ver que o estrago foi bem grande. Então, assim, no dia a dia de quem trabalha com carro de corrida, não existe a possibilidade de não dar tempo. Então, nós nos dedicamos ao máximo e com certeza vai ser entregue. Se o carro bateu num dia e você precisa entregar no dia seguinte, será entregue. Se bateu num dia e precisa entregar daqui a um mês, será entregue. Uma coisa que eu aprendi é que o trabalho nunca acaba. Sempre tem alguma coisa a mais a fazer. Eu me dedico 100% a isso. Tomo café da manhã pensando em carro de corrida, almoço pensando em carro de corrida e vou dormir pensando em carro de corrida. E o mais importante é manter um time unido e com os mesmos propósitos. Isso daqui eu tenho muito orgulho do meu time. Estão trabalhando lá embaixo de uma forma incrível. Mas assim, difícil conciliar uma vida pessoal, difícil conciliar várias coisas, porque
você não tem hora para começar, não tem hora para acabar, viaja pra caramba. Então, acaba que eu fico mais com o meu time do que com a minha família. Eles acabam se tornando uma família, né, também. É, com certeza, com certeza. E, Babi, também tem a questão de final de semana, né? O final de semana é sempre aquela tensão da corrida, tudo que está acontecendo. Dá para aproveitar ou no meio da correria acaba que tem coisa que fica passando ou vocês conseguem desfrutar de alguns momentos aí junto com a equipe, junto com os pilotos? Ah, não, eu acho que eu sou muito feliz na pista. Às vezes o trabalho é muito, 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 muito forte, e daí você chega e fala, para que eu estou sofrendo tanto? Na hora que você põe o pé na pista, você lembra do porquê, do porquê tanto suor, porquê tanta lágrima, e nós somos muito dedicados, a rotina de trabalho é intensa. Assim, falar que eu conheço as cidades que eu visito é mentira. No máximo eu consigo sair para jantar, alguma coisa, mas todo mundo aproveita muito, porque tá todo mundo fazendo o que ama, né. Então o piloto tá feliz que ele tá no lugar predileto dele, eu tô feliz porque eu tô fazendo o que eu amo, os mecânicos também. Mas acaba que, assim, nossa vida é nossa bolha lá no autódromo, e a gente sempre está acompanhando. Eu sou a favor de deixar o ambiente de trabalho leve. Então, se você vê o meu time trabalhando, tá todo mundo sempre muito integrado e feliz, sabe? Sem aquela. Já é muito tenso, então é melhor a gente fazer de uma maneira mais leve, que as coisas fluem melhor. E vocês vieram para 2023 com muitas mudanças, né? Como é que foi essa mudança? Nova identidade, novos pilotos, como é que foi isso para vocês aí? Ah, é ótimo. Eu gosto de sair da zona de conforto, eu gosto de me desafiar. Eh, o nível de talento do Gaetano me surpreendeu muito, e isso também faz com que eu tenha que entregar mais, cada vez mais, e buscar o melhor para ele, para a gente obter bons resultados, como a gente está conseguindo. O Lucas também, um piloto estreante, mas ele está assim numa crescente muito bonita de se ver. O Stock Car é conhecido como um carro difícil, de difícil adaptação, só que ele está tirando de letra, fazendo ótimas corridas, já tem uma boa pontuação no campeonato. Então, assim, foi uma lufada de ar fresco, sabe, para a equipe. A gente conseguiu se reoxigenar para novos desafios. Então está sendo muito gostoso esse processo de auto, auto desafio e de crescimento, porque é isso que eu quero. Eu quero esse time cada vez mais forte, com cada vez mais resultado. No início do ano eu tive o prazer de conhecer o Gaetano, né? E ele falou que ele estava super animado de ter você como chefe de equipe, de estar numa equipe nova, e que falou que a energia de vocês era incrível e que isso tem ajudado muito ele no processo. Então, quando eu comecei a temporada, né, acompanhar, eu falei assim, ele foi para uma equipe maravilhosa, né? Vocês exalam isso muito bem, eu acho que não só no Instagram, quem vai no autódromo sempre fala muito bem. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Então, a gente Muito vai para a obrigada. rodada. Eu vou fazer umas perguntinhas e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, tá bom. Um piloto que para você, assim, o piloto. O piloto? É que, assim, para mim, eu acho um grande exemplo foi o Ayrton Senna. Eu sou uma fã do Senna. Às vezes eu acho que, tadinho, não deixam ele descansar, mas ele foi tão incrível que Sim. faz sentido também. Mas eu tenho muitas memórias, eu bem pequenininha, assistindo corridas dele do lado do meu pai, e meu pai sempre me falava muito de como ele freava, muito mais na frente do que os outros, como ele ousava, como era diferenciado. Porque, assim, o talento, ele é treinável, né, tipo, você consegue treinar a sua capacidade de entrega num esporte. Só que tem alguns pouquíssimos pilotos que nascem com uma diferença que é, assim, de alma. Não tem como você conseguir imitar. E para mim o Ayrton Senna foi isso, ele foi um grande exemplo de esportista para o Brasil, ele deu muita esperança para os brasileiros, muitas alegrias, não tem como eu não falar esse nome. Sim. Uma temporada que te marcou na Stock Car. A temporada que me marcou na Stock Car.
Com certeza, mas sem dúvida 2022, porque eu em 21 eu comecei a entender mesmo o que que era ser uma chefe de equipe, aos trancos e barrancos nós fomos melhorando, e em 22 eu consegui sentir o gosto da vitória. E uma vitória numa categoria como a Stock Car, não tem como não ser marcante. A minha primeira vitória, que é aquele troféu que você levanta e fala: "Tô no caminho certo, tô fazendo o que eu deveria e tô colhendo os frutos". Então 2022 para mim foi muito marcante. Perfeito. Um momento histórico para você. Um momento histórico, nossa, tem vários momentos, mas eu acho que, assim, um dos momentos mais marcantes que eu tive no automobilismo, apesar de ser um momento triste para mim, foi histórico pela simbologia que teve a respeito do fair play no esporte, de como todo mundo faz o mesmo trabalho e tá todo mundo por todos, né? O esporte ele une as pessoas, que foi no momento da minha primeira etapa, logo após o meu pai falecer, o Thiago Camilo me chamar para o pódio, depois ele ganhar e me presentear com o troféu, eu e a minha irmã. Isso daí, para mim, resume de por que a gente tem que estimular que os jovens façam esporte, por que é importante que as empresas estimulem, né, e patrocinem atletas, porque é isso, entendeu? Você aprende a olhar para o outro, a disputar, mas de uma maneira limpa, né, correta, e se colocar também no lugar do outro. Então, para mim foi histórico aquele momento, que foi um momento que eu me senti acolhida para respirar fundo e conseguir continuar. Que legal, Babi. Eu falo muito sobre isso, eu acho que você também vai concordar, que o esporte ele é muito mais do que os carros, né, quando a gente está falando de automobilismo. É muito mais, vai muito além. Eu acho que só quem gosta de verdade, quem acompanha, entende que tem tantas coisas envolvidas ali, memórias afetivas, é, emoção, tudo, tem toda uma áurea ali, né? Então, você falar sobre isso é muito legal. E um circuito preferido, aquele circuito que mexe com o coração da Babi. Para mim, assim, amo Velocitar, acho muito bacana, muito técnico, mas não tem como eu não falar de Interlagos, que foi o quintal da minha casa, minha vida inteira, cresci lá. Interlagos, você até o clima de lá é diferente, porque é o templo do automobilismo, tem muita história, é um circuito bacana, perto da minha casa, que eu conheço cada curvinha, cada detalhezinho, então, para mim, o melhor do Brasil e do mundo é Interlagos. A gente tem que valorizar também o que é nosso, o que é brasileiro. Verdade. E 2023 está saindo para você até agora em uma palavra. Ai, em uma palavra, eu acho que assim, é força. Força de todos, uma força e união, com certeza. A gente está provando muita coisa da nossa história, porque sempre falam: "Ah, mas é uma pessoa, é", e o time mostra que não importa as mudanças que ocorram, a união vai fazer a força e vai trazer os resultados, e se tiver todo mundo na mesma página, remando para o mesmo lado, a gente vai conseguir colher frutos. Então é isso. Somos fortes, não deixamos a peteca cair, cada vez mais a gente está mais ocupando espaços que a gente merece no campeonato. Perfeito. Vamos para a próxima rodada agora, que eu quero falar com você um pouquinho sobre o campeonato atual, né? Então, 2023 começou com mudanças, como você falou. Quais são as expectativas aí para as próximas corridas? Tem alguma coisa aí que você está planejando, você tem em mente aí, desejando que aconteça? Quais são as expectativas para as próximas corridas? Nós estamos batendo muito na trave, né? Então, espero, né, que a nossa vitória chegue o mais rápido possível.
O Lucas já está fazendo bons pontos no campeonato. Agora a gente está trabalhando mesmo por uma melhor classificação, para ele se adaptar um pouquinho melhor aos trajetos, né? Teremos uma corrida internacional, que já é outro baita desafio. Mas, assim, agora é cabeça no lugar, pensar em pontuação no campeonato, não só em vitória, mas eu acredito sim que a vitória vem. E qual foi a corrida até agora que você falou assim, essa aqui marcou 2023 para mim por enquanto, assim? Teve alguma corrida que você curtiu mais aí o momento? Ai, foram tantas, mas eu acho que a nossa estreia em Goiânia, apesar de não ter sido, né, apesar de não ter sido o que a gente esperava, mostrou muito o que a gente iria apresentar ao longo do campeonato. Então, assim, nós classificamos muito bem, daí teve uma desclassificação, daí a gente conseguiu reverter o jogo, né? Manter a cabeça no lugar, e o Gaetano largando em último, chegando em nono, todo esse processo com o carro inteiro, isso me mostrou muito, foi muito marcante para mim, porque mostrou o potencial do carro, mostrou que após a corrida, o Gaetano correndo, assim, voando na pista, não era um carro que estava fora, era um carro rápido, com um piloto mais rápido ainda. Então a gente pôde provar isso também na vistoria. E assim, as melhores ultrapassagens, deu para ver que eu tinha um piloto muito arrojado nas minhas mãos e queria entregar, iria tirar o máximo potencial do carro na pista. Então, assim, para mim, por mais que eu tenha pegado pódio depois e ter várias outras boas histórias, para mim a primeira foi um termômetro muito interessante do trabalho feito na pré-temporada. Perfeito. E me conta, como é que é essa relação com os pilotos? Você acha que numa conversa, no final, antes do final de semana, vocês conseguem prever mais ou menos o que está esperando vocês na corrida? Ou é muito assim, na emoção que vai acontecer lá? Na conversa com eles, vocês já sentem assim, eles estão confiantes, vai dar tudo certo aqui, a gente vai conseguir acertar isso? Como é que funciona para você esse pré-corrida? A gente sempre faz um plano, né? O plano A, o plano B, o plano C, mas nada é garantido. Então, assim, é importante eu manter um ambiente seguro para os pilotos, onde eles sentem com confiança no carro. Mas corridas são corridas. Não adianta falar que a gente vai voltar para Goiânia. Não adianta que vai ser exatamente a mesma condição da primeira corrida. Não adianta a gente esperar que vão acontecer os mesmos planos. Então, assim, é muito variável, é muito delicado, depende de diversos fatores. O importante é sempre eles fazerem um bom trabalho físico e mental e também eles se prepararem, né? Eles entenderem no processo lá da pista que está todo mundo fazendo melhor. E o mais importante, saiu do carro, estuda, 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 vê o que está acontecendo, deixa tudo certinho. Então, a gente vai se transformando conforme os desafios da etapa. E, Babi, as experiências são sempre diferentes? Essa é uma pergunta que eu fiz para algumas pessoas que estão inseridas aí no meio. É sempre uma experiência diferente, todas as corridas, não importa quantos anos se passem, ou em algum momento já se torna rotineiro ali o sentimento? Não existe padrão em corrida. Não tem. Sempre é diferente. Sempre, às vezes, te lembra alguma coisa que aconteceu, mas é algo imprevisível. Corridas são corridas. Você tem que ter um plano, sim. Você tem que ter uma estratégia, mas essa estratégia muda a cada volta. Muda a cada curva, muda a cada temperatura, chuva, condição, o que o carro tem, o que o carro não tem. Não adianta eu pegar uma receita de bolo que deu receita de bolo, né? Receita de setup que deu certo na etapa anterior, naquela pista, e tentar fazer a mesma que não dá certo. E outra coisa, é muito individual. Então, o piloto precisa sentir o carro e normalmente ele pede
condições de carro diferentes, conforme a etapa mesmo. Então, até mesmo para o mesmo piloto, acaba sendo diferente a sensação. E agora que nós estamos com um novo pneu, e pela segunda vez, o pneu que a gente chegou em Goiânia, na primeira etapa, é diferente desse pneu que a gente vai usar nessa etapa. Então, assim, muitos desafios, nunca é igual, a gente nunca sabe o que esperar, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Sim. E, como você falou, né, o calendário aí ganhou algumas corridas, né, e uma internacional. Como é que tá aí o coração e os preparativos para ir para a Argentina? Ai, nossa, tá difícil. Eu amo a Argentina. Buenos Aires é minha cidade favorita no mundo. Sempre declarei isso abertamente. Amo mesmo. A minha irmã já morou lá e eu fiquei muito tempo lá. Assim, devo ter sido de Buenos Aires em outras vidas, porque eu me sinto muito bem lá. Só que o trâmite para levar tudo é tão complicado que assim, estou sofrendo, mas na hora que eu chegar lá eu vou ficar feliz. Deixa tudo dar certo. E vamos então caminhar para o próximo bloco, que é o bloco de encerramento. Babi, eu quero que você me conte um desejo profissional com a Stock Car para você realizar ainda esse ano e o que você vê aí no futuro próximo. Esse ano, meu desejo é terminar com pelo menos o Gaetano entre os top 5 do campeonato. Acho bem possível. E eu pretendo crescer cada vez mais, conseguir bons parceiros fortes para me apoiarem, para eu lutar pelo campeonato. Porque eu não vim para participar, eu vim para ganhar. Se você pudesse deixar uma mensagem para as várias meninas que te acompanham, que acompanham a categoria e outras, qual seria essa? Para elas se inspirarem a continuarem gostando do esporte e acompanhando, independente de qualquer coisa. Nunca, nunca permita que outra pessoa, que não é você, te fale qual é o seu lugar, o que você tem que gostar, qual é a sua capacidade. As pessoas sempre vão julgar, as pessoas sempre vão querer dar sua opinião, as pessoas sempre vão achar que tem a melhor resposta para qualquer pergunta, ou nem uma pergunta, né, para qualquer situação. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, do nosso próprio potencial, do que a gente quer para a nossa vida, e se isso estiver bem forte no nosso coração, não há julgamento, não há preconceito, não há ação contra você que te atinja. Você tem um escudo de seu autoconhecimento. Então, assim, a única pessoa que pode falar se você é capaz ou não, se você quer fazer ou não, é você. De resto, não deixa nem te atingir. Então é isso. Nunca deixe que fale que aquilo não é para você. Se você quer, é sim. Para a gente terminar, eu queria que você fizesse aí um convite para o pessoal acompanhar a Hotcar, acompanhar você que estão dentro da galera. Inclusive, eu me divirto muito quando o pessoal começa a pedir credencial, Babi. Ai, meu Deus. Isso que eu posto pouca. Meu Deus do céu. As credenciais é muito boa, porque nós temos uma quantidade muito reduzida de credenciais e eu só recebo credencial de boxe, então é algo exclusivo e bem poucas. Às vezes eu recebo assim: oi, Babi, tudo bem? Posso levar só eu e 5 amigos? Dá vontade de falar, meu filho, eu não tenho nem isso de credencial geral. Imagina, não dá. Mas, bom, eu adoro mostrar os bastidores. Eu gosto muito dessa interação que eu tenho com as pessoas que torcem por nós da Hotcar. Então, eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais. No Instagram, que é onde eu sou mais ativa, é Babi_Rodrigues. Esse é o meu pessoal. E o da equipe é @Hotcar Competições. Daí segue lá, que tem todos os resultados, bastidores, ações. Sempre tem um sorteio ou outro. E eu amo essa interação. Inclusive, eu sempre falo, se você me viu no autódromo, não é para ter vergonha, não, é para ir falar comigo, bater papo, tirar foto, que eu adoro essa interação. Perfeito, Babi. Queria te agradecer mais uma vez por ter topado conversar comigo, compartilhar um pouco sobre suas vivências. Espero te ver pessoalmente em breve.
torço muito pela equipe, adoro os pilotos que estão com você. Sei Obrigada. que é uma grande inspiração para todo mundo. Então, obrigada. Muito, muito obrigada. Amei esse papo e sempre quando vocês precisarem, eu tô aqui. Obrigada, Babi. Então, a gente vai encerrando aqui o projeto.